No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Para contribuirmos na prevenção do suicídio, devemos ser capazes de perceber os sinais de alerta que uma pessoa emite. Se você perceber que uma pessoa está desinteressada, perdeu o gosto pelas atividades, talvez essa que está na sua comunidade está demonstrando algo de suicídio. Suicídio e interação com o meio comunitário. É o tema do Vida que começa agora. No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde. Seja muito bem-vindo. Trazendo um tema muito importante, hoje vamos compartilhar com você sobre suicídio e a interação com o meio comunitário. Uma informação muito importante hoje será passada aqui e é por isso que temos uma convidada especial que está com a gente aqui, a professora que também tem doutorado, é mestre no assunto, vai falar com a gente hoje, vai compartilhar o seu conhecimento de vida profissionalmente também, a professora Emiliane. Tudo bem, prof? Tudo bem. Por que a gente tem essa mania de chamar de prof, né? Mas isso é bom, é carinhoso. É carinhoso, né? É uma forma carinhosa. E falando em carinho, falando em proteção, em cuidado, acho que no dia a dia, na sala de aula, ensinando conhecimento, transmitindo, a professora com certeza vai ter muita coisa para compartilhar com a gente sobre esse assunto hoje, né? Espero que sim. Para começar, você que está em casa, obrigado pelo carinho. A gente traz um balanço aí sobre a saúde de um modo em geral, do que a gente está vivendo hoje, atualmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Programa Vida Saudável. Para começar, professora, as nossas perguntas, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a professora é a seguinte: o meio em que o indivíduo vive, ele pode ser um fator importante para os pensamentos suicidas? Elaine, nós somos sempre guiados pelo nosso meio, né? Quando a gente pensa no suicídio, ele não é uma coisa nova, não é uma coisa que acontece agora. Ele acontece em todas as culturas, desde o início da humanidade, em todas as épocas. Mas ele tem multifatores. Ele tem questões genéticas, tem questões da forma que a pessoa funciona e também as questões do meio. Quando eu falo no meio, eu falo que existem atividades, existem coisas que a gente pode fazer que promovem a nossa saúde. Uma coisa que a gente faz, às vezes, que ajuda muito, por exemplo, é o exercício físico. Não só pelo fato de você socializar ou de você estar fazendo uma caminhada no parque, que já ajuda, mas até mesmo quando você se movimenta, quando você faz a prática de um esporte, você libera substâncias que no seu cérebro elas fazem uma reação em cadeia e que aquilo te dá um prazer, te dá uma alegria. Então isso diminui a chance da gente pensar, ter ideias tristes ou ideias inclusive suicidas. Mas pensa comigo, quando a gente vive numa situação que é mais difícil, às vezes com problemas sociais, ou seja, com desemprego, ou até mesmo com algum familiar sofrendo com o uso e abuso de droga, quando a gente tem uma situação em que existem muitos problemas, é difícil a gente ficar feliz, é difícil a gente ficar bem, porque os problemas trazem, né, esse peso. E esse peso muito grande, quando ele é um peso exacerbado, a gente costuma não enxergar uma luz no fim do túnel. A gente costuma ter uma desesperança. O suicídio é isso. O suicídio é quando eu não enxergo uma possibilidade. Sim. Quando eu acho que nada mais vai dar certo. Quando, do meu ponto de vista, a vida não tem mais sentido. Então, esse ambiente onde eu estou envolvida, ele acaba influenciando bastante, inclusive as minhas amizades. Você sabia que quando a gente tem caso de suicídio, né, quando infelizmente uma pessoa tenta contra a própria vida, nós profissionais da saúde precisamos ficar de olho nos melhores amigos, nas 5 pessoas, pelo menos as 5 pessoas que estão nesse entorno, porque geralmente
a gente faz amizade com pessoas que pensam próximos da gente, né? Sim, verdade. E aí quando um colega comete suicídio, os outros às vezes podem sentir essa... Eu não vou usar o termo coragem, porque não é coragem. Mas a gente pode sentir esse desespero maior e acabar cometendo também um suicídio. Então, no caso, o meio em que o indivíduo convive é muito importante e influencia muito. Por isso que a gente deve cuidar muito do meio, do ambiente onde você está, ou de quem tem esse pensamento, ou de pessoas que estão passando por algum sofrimento também, porque desencadeia, né, todo esse processo que infelizmente acaba cometendo suicídio. Mas, professora, quais são os grupos profissionais que mais se suicidam? É que a gente fala do profissional, porque a gente sempre vê em outros meios. Vamos tirar um pouco da questão do ser humano, que é independente de ser idoso, adolescente, né? Mas no meio profissional, às vezes, os traumas que é vivido também acontecem muito. Olha, eu acho um pouco difícil a gente falar de determinada profissão, mesmo porque a gente vai estigmatizar essa profissão. Mas existem realmente profissões que são mais propícias. Por exemplo, o homem do campo, né, a pessoa que lida direto, seja na pescaria, seja no agro, o homem do campo que tem mais acesso a alguns meios, é um profissional realmente que tem um alto índice. Profissionais da medicina, na verdade profissionais da área da saúde, tanto médicos quanto enfermeiros. Inclusive durante a pandemia tivemos um aumento exponencial no caso dos profissionais, infelizmente. Como a gente acabou de falar, pela questão do meio, né? Sim. Você está envolto numa pandemia, tantas pessoas morrendo e você tem a impotência, porque no caso da Covid, durante muito tempo não se tinha o que fazer, não se sabia o que fazer, certo, né? Então essa impotência gera nessa pessoa esse sentimento de, cara, o que eu estou fazendo aqui? Então é a frustração. Então nós tivemos muitos casos de um aumento no caso dos profissionais da medicina, os médicos, os enfermeiros. Então estamos vivenciando também um aumento no caso dos profissionais da veterinária, os médicos veterinários. Mas eu queria lembrar para você que não existe uma profissão que eu vou entrar lá e não. A questão do suicídio, ela está ligada a vários fatores, mas existem profissões realmente que têm um número maior. Por exemplo, também eu posso te falar professores, posso te falar também do profissionais da segurança. Né? Pensa um policial que está o tempo todo, ele vai lá e corre atrás do bandido e prende e solta. Ele também vive um desgaste o tempo todo, o estresse do trabalho. Né? Ele é mais propício, né, no caso. É como a gente acabou de colocar a primeira pergunta, o meio em que você convive ele é muito importante. Então, aquele ambiente seu de trabalho, se ele não está te fazendo bem, acaba fazendo, apesar de algumas profissões, ela precisar muito mais do nosso psicológico e acaba ficando abalado, infelizmente, né? E aí eu queria só completar uma coisa, que quando a gente fala das profissões, a gente tem que pensar no estresse que essa profissão me causa, que é o que você realmente falou. Para os jovens que estiverem nos ouvindo agora, que ainda forem escolher uma profissão, o interessante é a gente escolher alguma coisa que a gente goste de fazer, porque trabalhar cansa. Não tem como dizer que não. Cansa. Todos nós precisamos, né? Exatamente. Mas se você faz uma coisa que você gosta, esse cansaço ele acaba sendo recompensado. É um pouquinho melhor. Chateação no trabalho todo mundo tem. Eu tenho o meu. Mas se você gosta, você se estressa um pouco menos. E o estresse, essa pressão, é muito importante quando a gente fala em transtornos mentais, né? Olha só. Agora vamos para uma outra fase, professora. Homem ou mulher? Quem mais tem um risco aí para suicídio? Menina, eu vou te falar que são os dois. Porque veja bem, se a gente for pensar em números, as mulheres tentam mais o suicídio. Sim. Só que os homens, eles tentam de maneiras mais, assim, eficazes, por assim dizer. Então, a mulher, às vezes, ela vai fazer um uso que causa um mal, ela passa mal, tal, mas a gente ainda consegue salvar. O homem, geralmente, ele usa alguma coisa, né, usa algum método que a gente não consegue dar tempo de salvar. Então, ele morre mais. Então, eu tenho a mulher tenta mais
Sim. mas o homem morre mais. Ele, no caso, ele executa mais, né? Exatamente. O Infelizmente, meio né? que ele usa é o meio mais fatal. Mais fatal, né? E por ter também mais vantagens na questão do homem ser mais aquela pessoa mais bruta, né? Ser homem, né? Tem mais facilidade, infelizmente, né? Mas, professora, quais são os grupos de maior risco? As classes pobres ou as de melhor poder aquisitivo? No caso, assim, os criados por pessoas que não são pais, a gente também tem esse fator, infelizmente, né? Ou outras classes. Essa já é uma pergunta Bem complexa, né? Isso. Que a gente vem pela questão, a gente fala da questão do grupo, no caso da classe mais pobre, a gente não requer tanto conhecimento, porque o conhecimento ele é muito importante. O que hoje a gente está fazendo aqui, na sua casa, chegando, no seu rádio, independente de onde seja, a gente está levando um pouco de informação. Quando você tem a informação, ela é positiva para você poder se cuidar, né? Se prevenir. Então, a gente acaba que hoje, no mundo que a gente está vivendo, falta um pouco de informação, falta muita informação. Então a gente coloca, por exemplo, quem é criado sem os pais, ele já tem aquele sentimento, né, de desprezo, no caso, de solidão com ele. Porque a gente coloca fatores assim. Na verdade, você está perfeitamente correta quando você fala da informação. É extremamente importante, mas uma informação segura, de meios seguros, porque a gente tem muito acesso à informação que nem sempre é verdadeira. Sim. Muitas pessoas têm a intenção de ajudar e falam algumas coisas que não estão muito corretas, né? Agora, voltando à pergunta, quando você pensa em grupos de maior risco, todos os grupos são de risco, né? Nós temos todas as faixas etárias, você vai conhecer casos de pessoas que cometeram suicídio, mesmo desde crianças até idosos. Quando a gente pensa em números absolutos, 53% dos casos de suicídio é justamente nessa faixa de 10 a 59 anos, que é a faixa mais produtiva da gente, Sim. né? A faixa da idade mais jovem. Quando a gente vai pensar em questões de poder aquisitivo, aí a gente vai voltar um pouquinho lá para aquela primeira questão, para a primeira pergunta. Quanto mais problemas, quanto mais o meio que eu estou me traz problemas, quanto mais difícil é eu perceber uma solução para o que eu estou vivendo, maior é a chance de eu me entristecer e essa tristeza ficar muito profunda e eu achar que não existe uma forma de resolver aquilo e o suicídio aparece como uma saída, que não é uma saída, não é uma resposta, mas a pessoa às vezes está num desespero tão grande e que ela entende aquilo como uma resposta. Então, quando a gente pensa em questões aquisitivas, em poder aquisitivo, as camadas menos favorecidas, as pessoas mais pobres, têm um número maior de casos, mas pessoas que também têm dinheiro, pessoas que são mais favorecidas financeiramente, também cometem suicídio. Então, os dois pontos. Só que em relação a números, realmente é maior. Quando você fala dessa questão de filhos, né, que não são criados com os pais, aí eu vou chamar a atenção para uma outra questão. Eu acho que até um pouquinho mais relevante. A gente vai falar, talvez, da aceitação. Laine, nós somos seres gregários. A gente gosta de viver em comunidade. Então, eu estou aqui conversando com você, com todos os seus ouvintes, e eu quero ser aceita por essas pessoas. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Só que, de repente, existem características minhas ou na minha vida que talvez você não goste. A gente não é obrigado a gostar de tudo e concordar Sim. com todo mundo. Mas algumas pessoas, por outras questões, fazem piadas, que não é piada na verdade, né? Na verdade, são injúrias. Fazem assim que a gente chama hoje de bullying, Sim. né? Você não aceita o diferente ou o que você acha que é diferente e aí maltrata essa pessoa. Então, quando você colocou para mim crianças que não são cuidadas, né? Que não vivem com os pais, será que essa criança tem um problema porque o cuidador não cuida dela? Ou será que é porque as pessoas que estão por perto, os colegas da escola, os coleguinhas da rua, brincam, fazem bullying, maltratam, não aceitam? Porque a gente precisa também desmistificar que pai e mãe, apesar de serem maravilhosos, nem todos eles são. Porque pai e mãe são pessoas.
E nós somos passíveis de erros. E hoje eu digo isso com propriedade, porque eu também sou mãe. E às vezes eu faço uma coisa em casa e falo, nossa, eu poderia ter feito de uma maneira melhor. Sim, verdade, né? Então a gente erra, mesmo quando a gente quer acertar. E às vezes aquela criança que é cuidada pelo avô, que é cuidada pela avó, ela é muito bem cuidada. Mas na escola, ela é cuidadinha de vó, é filhinha de vó, é chorão assim porque é vó que cuida. É o tal do bullying. E esse bullying, eu que tô brincando com você, acho que não tem problema. Sim. Mas eu não tenho como saber como você reage a isso, como você sente. E isso é uma coisa que eu queria deixar aqui para todo mundo pensar. Quando eu for conversar com alguém, eu nunca tenho como saber como essa pessoa vai entender aquilo que eu estou falando. Então, às vezes, uma piada, uma brincadeira assim, sem noção, chamei alguém de macaco, era só uma piada. Não é uma piada. A pessoa pode receber aquilo de uma maneira muito pesada, muito triste, principalmente nesse caso que já é uma injúria racial, é racismo. Então a gente tem toda uma história de toda uma população que tem todo um sofrimento. Então não é uma palavra que você usou que era engraçada. Não, você mexe numa ferida muito mais profunda. Sim. E como eu não sei te dizer como está aquela pessoa, como é que está o mental daquela pessoa, quando eu faço uma piada, ela pode ser muito grave. E essa piada pode desencadear, desencadear, né? Toda essa questão de uma depressão, de um transtorno e até mesmo levar ao suicídio. Né? Infelizmente, é que é uma brincadeira de mau gosto. Exatamente, Né? Que não é brincadeira. E que não é brincadeira, né? É verdade. Porque a gente está falando de sentimentos, e nós somos sentimentos em tudo. Do mesmo jeito que a gente recebe um abraço, recebe um beijo e a gente fica feliz, se a gente recebe uma palavra dessa, a gente também fica triste. E nem todo mundo, né, tenha o mesmo consentimento de saber receber e colocar isso, uma brincadeira de mau gosto, não vou aceitar, né? Uma vez eu recebi uma história que eu achei muito importante, que um aluno chegou para um professor e falou várias palavras para ele e ele se manteve calado. E a certa resposta dele foi a seguinte, que se alguém chega com um presente para você e você recebe, ele é seu. Mas se você não recebe, a pessoa vai ter que ir embora com aquele presente. E assim são com as palavras de ofensa que a gente acaba recebendo, infelizmente, no dia a dia. Que se alguém te ofender com algumas palavras, não receba aquilo para você se você não quer. Deixa a pessoa ir embora com a ofensa dela. Fica com o seu, né? Que isso é muito importante. Infelizmente, nesse meio, sobre o nosso assunto de hoje, é assim que a gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos e com o que os outros querem fazer com a gente. Que a gente não permita com que as pessoas façam isso com a gente. Isso é muito importante levar para a vida. Mas, professora, é possível um suporte comunitário para a prevenção do suicídio? Olha, eu penso que a coisa mais importante que a gente pode fazer é olhar para a pessoa do nosso lado. Quando a gente está, às vezes, na correria da vida, porque a gente tem muita coisa, né? O mundo anda muito depressa. Sim. Então, quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente está sempre com pressa, com muitos compromissos, e a gente vê as pessoas e fala, oi, e tudo bem, tudo jóia? E vai embora. Você não para olhar assim e falar, oi, Elaine, como você está? Na verdade, eu nem te pergunto como você está. Falei, tudo bem? E vou embora. A gente não para olhar no olho do outro e saber como você está. Mas de verdade, né? Que às vezes a gente pergunta assim, como é que você tá? Tá tudo bem? Mas só aquela questão de perguntar. Por educação, que não é bem educação, né? É tipo, tô com pressa, não fala nada, hein? Vambora. E é isso que nos falta. Às vezes, eu posso perceber um colega um pouco mais entristecido e ir lá conversar com ele. Você pode perder 5 minutos da sua vida fazendo isso, mas esses 5 minutos pode ser importante para esse colega. Às vezes a gente percebe um colega que passou por uma situação não muito legal, sei lá, tirou nota baixa na escola, perdeu um bichinho de estimação ou algum parente querido, enfim, em algum momento, alguma coisa que para mim talvez nem é tão importante, mas para aquela pessoa tem uma importância grande, porque nós damos valores diferentes às coisas. Sim. É o momento de eu lá chamar, vamos brincar, vamos fazer uma caminhada, vamos passear no shopping, vamos sair com outra pessoa, vamos só sentar e conversar. Vamos parar para olhar para o outro. A
a gente não olha mais pro outro. E é engraçado, né, que ao invés de olhar pro outro, a gente olha pra tela do celular, né? Às vezes até quando a gente tá numa reunião, a gente tá ali conversando. E ao mesmo tempo. A pessoa do lado, a gente trocando mensagem, a gente vê uma vida paralela, muitas vezes nas redes sociais, que parece que é até mais interessante do que a vida aqui. Na rede social eu tenho tantos mil amigos, e na vida real? Quantas vezes eu tenho uma colega para sair fazer uma caminhada, para conversar, para jogar uma bola, jogar um baralho? Às vezes eu até tenho, mas eu nem chamo porque a colega também está na rede social. Então a gente tem muitos seguidores, temos muitos amigos, mas somos muito sozinhos. E aí existem algumas características, né, algumas coisas que levam mais, né, alguns motivos que levam mais à depressão. Nós já falamos aqui do bullying, falamos do meio, e a gente está de novo falando do meio, que é justamente a solidão, o estar, se sentir só. Às vezes numa multidão, eu estou na sala de aula com um monte de alunos ou um monte de colegas, e eu me sinto só, porque a gente não se fala, a gente não conversa. Verdade. Professora, falando no meio escolar, né, na sala de aula, consigo assim, identificar as pessoas que são mais quietas, porque são realmente mais quietas, ou a gente consegue observar ali algum sentido nos alunos quando a gente não vê a interação dele na sala de aula, se ele tem algum risco, no caso, ou o meio, no caso, a gente falando hoje de suicídio, a interação no meio comunitário, que é na comunidade, a gente vê dentro da sala de aulas várias vertentes de aluno. E a gente consegue observar isso? Olha, Elaine, eu penso que a gente precisa olhar cada pessoa de uma forma, porque cada um tem o seu jeito mesmo. Você pensa assim, a pessoa que é mais quietinha, pode ser, você está certo, ela pode realmente estar passando por um momento de tristeza, talvez até uma depressão, então é importante lá conversar, acolher, perguntar, porque eu não tenho como olhar exato, não dá pra eu olhar pra você e falar, nossa, hoje ela tá super feliz, ah não, hoje ela tá chateada, eu não tenho como saber isso. Por outro lado, eu, Emiliane, na minha vivência, eu tenho um olhar mais preocupado justamente com aquela pessoa super feliz, tá tudo bem, que tá tudo ótimo, bom dia! Essa pessoa me assusta mais, justamente por isso, porque eu fico pensando, será que ela tá fazendo toda essa alegria, que é muito bom, né? Uma pessoa que todo mundo gosta. Divertida, né? Muito divertida, é a palhacinha da turma. Mas será que ela é tão feliz assim porque ela é feliz ou porque ela tá escondendo alguma coisa e não quer que eu perceba? Então é justamente essa pessoa. Não estou dizendo que eu não vou olhar para todos. Eu sempre na sala, eu sempre tento olhar para todo mundo. E aí, por isso que eu preciso da ajuda dos colegas que estão juntos na escola. Né? Um coleguinha que está brincando com você no intervalo, ele está mais tempo junto. Então, se você tem a impressão que um colega não está bem, conversa com a sua professora. Fala, professora, parece que hoje ela não está muito legal. Conversa. Mas eu, quanto professora, eu tento olhar para todo mundo, inclusive para os mais felizes. Sim. Porque nós temos momentos, sim, que bom, de felicidade. Isso é muito bom. Mas tem dia também que você tá meio chateado, né? Hoje mesmo eu vim pra cá, demorou muito pra eu conseguir estacionar, achei que eu ia chegar atrasada. E aí? Aí eu vou chegar... não, às vezes eu chego... nossa, eu andei pra cá. Tem dia que você não tá tão feliz assim. Não são todos os dias normais. Nem todos os dias são iguais, né? Graças a Deus. E cada dia acontece coisas diferentes. Então, nessa questão de observar aquela pessoa que ela tá sempre assim, ela muda de humor facilmente, ela tá sempre alegre. Então, assim, até porque o suicida, ele não tem característica única e só dela, porque às vezes, como a gente colocou, tem gente feliz que esconde o sentimento, tem gente triste porque tá sozinho e pode ser que ele nunca vai tentar o suicídio, e tem pessoas que acontece qualquer probleminha na vida dele e ele já quer tirar a própria vida. Então, são vários fatores, por isso que a gente tem que observar sinais, né? Que as pessoas, durante o decorrer da vida e você próximo deles, eles vão dando sinais para você. Às vezes deixa soltar uma coisa aqui, outra acolá, por isso que a gente tem que estar sempre observando o nosso meio, os nossos colegas de trabalho, dentro de uma sala de aula, em todo o ambiente, mesmo na nossa família.
Às vezes deixamos passar despercebido tantos detalhes pela falta de falar, oi, tudo bem? Como é que você tá? Às vezes ela estava esperando você perguntar para ela poder conversar com alguém, porque ela gosta de você, ela vai se abrir com você, mas se você não parar de verdade mesmo, falar, nossa, tô sentindo sua falta, como é que você tá? Faz tempo que eu não te vejo, como é que tá a família? Puxa, ela conversa, ela não se abre para falar com você. Sabe um momento que é importante a gente esquece? Aqui mesmo no seu trabalho, tem uma hora que vocês vão almoçar. Alguns almoçam em casa, mas quem almoça no trabalho? Será que a gente não pode sentar todo mundo e comer junto? Dentro de casa mesmo. Será que a gente não pode sentar à mesa e comer todos juntos, ou pelo menos os que estão em casa na hora do almoço? Sim. Mas quando a gente vai fazer nossas refeições, geralmente, na minha época fazia na frente da televisão, agora a gente faz na frente do celular. Eu estou aqui com você no momento que a gente pode conversar, olha, hoje de manhã, mas não, eu estou comendo, estou comendo o celular, estou assistindo vídeo e eu perco essa oportunidade. Esses contatos sociais, eles são tão benéficos, eles fazem tão bem à saúde da gente, que tem estudos que mostram que ajudam até a prevenir o Alzheimer. Não é ele que vai resolver o Alzheimer, não é isso, mas é uma coisa que ajuda, esse contato social. Eu fico imaginando, por exemplo, esses dias eu estava viajando e à tardezinha eu passei por uma praça e tinha 5 senhores, mais velhinhos assim, sentados numa mesinha assim, de você ver que é uma coisa de pegaram uns troncos de árvore lá, fizeram aquela coisa bem simplesinha, todo mundo sentou e estavam jogando baralho lá por umas 17 horas. Isso é um convívio social. Sim. É um momento que eles estão conversando, estão jogando conversa fora, estão ali jogando baralhinho, então cuidando da própria saúde mental. Que é importantíssimo. Importantíssimo. Nessa faixa de idade, então, ter esse convívio hoje está ficando cada vez mais raro. Infelizmente, acho que mais. Em todas as faixas, você vê crianças, quando são piquititinhas, ainda estão brincando no parquinho. Mas também não é difícil você ir no parquinho e ver uma criança com o celular na mão. Aí você fala, o que é esse piquititinho? Tá com o celular na mão, sendo que tem ali o escorrega, tem ele tá com o celular na mão. Tem um monte de coleguinha, ele tá sozinho. Será que em casa esse adolescente não entra no quarto e fica lá sozinho no computador dele? Então é esse sozinho que me preocupa. Porque às vezes não é que seja ruim a gente ficar um tempo conosco, mas quando eu fico muito sozinha eu começo a reverberar os mesmos pensamentos. E um pensamento negativo, ele puxa outro negativo. Ele vai puxando. Então a gente acaba seguindo um caminho que não é bom. Tá aí, gente. Olha, a gente hoje falando sobre suicídio e a interação com o meio comunitário, recebendo aqui a professora falando com a gente, Emiliane. Vamos no nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem pergunta dos nossos ouvintes aqui para a professora responder. É rapidinho. Programa Vida Saudável. Já estamos de volta com você sobre a nossa rede da saúde, o nosso Vida Saudável, o nosso tema de hoje. Suicídio e a interação com o meio comunitário. Estamos recebendo a professora Emiliane com a gente aqui hoje, compartilhando todo o seu conhecimento, a sua vivência, o seu dia a dia, a sua vida com a comunidade, né, professora? E temos pergunta aqui, professora. O que deve ser feito com a pessoa que tentou o suicídio e conseguimos salvá-la? Como a comunidade pode ajudar essa pessoa? Foi a Rose de Lucas do Rio Verde que fez a pergunta. Rose, que excelente pergunta, muito obrigada. Realmente é uma preocupação importante, tanto a pessoa que a gente conseguiu salvar, quanto a família dessa pessoa, tá, Rose? Quando essa pessoa tenta o suicídio, ela deve ser encaminhada para a unidade de emergência, que é aquela UPA, né? Deve ter sido o que aconteceu aqui. Foi lá para a UPA, o pessoal conseguiu salvar, a pessoa está bem. E agora? Agora ela precisa continuar o acompanhamento. A gente não pode deixar essa pessoa sozinha. Então o que a gente vai fazer? Procura aí na sua cidade, Lucas, eu sei que tem um CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Lá no CAPS, essa pessoa vai ser atendida por uma equipe multiprofissional. Então ela vai passar pelo médico, geralmente um psiquiatra, vai passar pelo enfermeiro, pelo psicólogo. Olha que importante, ela vai fazer psicoterapia. Neste caso que ela já teve
né, um caso de tentativa de suicídio, ela deve passar da psicoterapia geralmente 2 vezes por semana. É uma pessoa que ela vai ser acompanhada bem de pertinho no CAPS. Geralmente a gente pensa num acompanhamento intensivo, que a pessoa vai pelo menos 3 vezes por semana ou a semana inteira para ficar lá junto com os profissionais do CAPS. Agora, a família também é importante, porque veja bem, Elaine, é muito diferente você ter um ente querido que morre, às vezes morreu um acidente ou morreu de doença, que é uma coisa que a gente não sabe explicar, de uma pessoa que tentou ou que conseguiu se suicidar. Para a família, ela tem 2 lutos. Ela tem a questão da morte e tem a questão do porquê? O que aconteceu? O que a gente está fazendo de errado? Será que essa pessoa não gosta da gente? Então essa família precisa ser acompanhada até para entender o que está acontecendo. Muitas vezes, e acontece bastante, a pessoa que tentou suicídio, às vezes ela nem quer terminar com a própria vida, ela está pedindo socorro. Ela falou, olha, eu estou passando por uma dor muito grande, eu não sei como resolver isso. Eu passei por um problema que eu não sei resolver. Só que ela não conseguiu pedir essa ajuda. Sim. Aí ela achou que talvez a morte fosse a resposta. Então é esse momento que a gente tem que acolher essa família também com os profissionais de saúde. É muito importante que sejam pessoas que saibam como conversar com essa família para tentar descobrir o que aconteceu. Quais foram os motivos? Como a gente já conversou, o suicídio ele tem vários motivos, né? E ele tem várias causas. Mas muitas vezes acontece, por exemplo, uma pessoa, uma criança ou até um adulto que sofreu uma violência sexual. Um adulto que sofreu uma violência sexual na infância. E isso traz um trauma que pode mais tarde trazer um transtorno mental e levar essa pessoa, inclusive, a tentar contra a própria vida. Essa família talvez nem saiba do que aconteceu. Sim. Às vezes, esse abusador, né, está até junto da família, é um vizinho, alguém que é próximo, que convive ainda com essa pessoa que foi abusada. Então a gente precisa preparar essa família para conseguir perceber essa nova realidade e ajudar tanto essa pessoa que você conversou, você comentou que tentou suicídio, como a família dela. A comunidade você também coloca, né? Como que a comunidade pode ajudar? Então a gente está falando do serviço de saúde, que é o CAPS, que é o Sim. especializado. Aquele postinho lá perto de casa, unidade básica de saúde, lá também tem profissionais de saúde que são capacitados, que podem ajudar, principalmente naquele momento que não é o dia de ir no CAPS, você pode ir lá cuidar das outras questões, porque quando você tenta, nós somos seres muito complexos, quando a gente tenta o suicídio, tem uma questão do transtorno mental, mas também tem a questão fisiológica, também vai ter a questão de outras doenças que a gente precisa acompanhar com o médico e com os profissionais de saúde. Uma coisa muito boa é a gente ter um convívio social. Então, é passear no parque, é ter um contato lá, eu não sei a idade da pessoa que ela não falou, mas é participar de um grupo de jovens, um grupo de idosos. Chamar a pessoa para fazer. Isso, chamar para fazer qualquer atividade. Uma coisa interessante que ajuda muito também é a questão espiritual. Não estou falando desta ou daquela igreja, não é isso. É a religião que a pessoa se sente bem, que a pessoa gosta. Então participar sim, ir sim à igreja ajuda muito também, porque você consegue fazer essa religação com o espiritual que você acredita. Tem que ser sempre a igreja da pessoa, né? Senão a gente cria uma outra situação. Então é sempre a igreja da pessoa. Então esse convívio foi o que a gente começou no nossa conversa, foi o que a gente falou. Esse convívio social é muito importante. Nós somos seres sociais, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de receber um abraço, olha que gostoso. A gente abraça as pessoas. Eu costumo, quando eu mando mensagem, que eu também uso o WhatsApp, quando eu mando mensagem, eu costumo mandar um beijo pra pessoa. Eu sei que o pessoal acha muito estranho, mas por que não? Por que eu não posso ser carinhosa com você mesmo tendo te conhecido hoje? A gente precisa tanto de afeto.
E um Tá pouquinho faltando, né? que eu mando assim pra você, é pra mim também. Sim. A gente Faz precisa bem, se gostar. a gente faz bem pra gente, faz pros outros, faz bem pra gente também, com certeza. Temos mais uma pergunta aqui, professora. O que eu posso fazer para socorrer uma pessoa em estado que está tentando fazer suicídio? Primeira pergunta, a pessoa conseguiu salvar. E no ato, acho que acaba que as pessoas ficam com muito desespero, não sabem o que fazer. O que fazer, professora? Olha, aí então a gente vai falar de duas coisas. O comportamento suicida. A pessoa que ela ainda não fez uma coisa grave para se matar, mas você vê que ela dá aqueles sinais que você comentou. A gente percebe, principalmente em adolescentes, que aqui nesse sol de Sinop, elas estão de manga comprida. Quando você puxa a manga, você vê os risquinhos no braço. É o quê? A pessoa tentou se cortar. Só que você fala, mas cortar assim não morre. Não morre. Mas se ela tentou se cortar, a gente vai chamar de automutilação, a gente vai pensar, olha, é um passo para tentar um suicídio. Então eu já vou chamar de comportamento suicida. Sim. Esse não foi, mas o próximo pode ser. Então eu já tenho que ficar muito ligada. Vi isso, primeira coisa, ir para uma unidade básica de saúde. Aquele postinho perto da sua casa mesmo. Sim. Chega lá, mostrar, mas a pessoa está sangrando naquele momento, eu peguei bem na hora que fez. Vamos para a unidade de emergência, que aqui em Sinop é a UPA. Sim. Na sua cidade deve ter uma unidade de emergência também, provavelmente uma UPA. Ou em alguns lugares é o hospital que recebe como unidade de emergência, assim, até pelo pronto-socorro. Sim. Precisa, a hora, imediato, levar para essas unidades. Agora, se eu me deparo com uma tentativa de suicídio de uma forma mais letal, alguma coisa mais grave, a mesma coisa. Dá para chamar um resgate, dá para chamar uma ambulância, ótimo. Tá longe ou tem alguém que tem o carro e consegue dirigir, porque às vezes a gente fica tão desesperado que a gente não consegue nem lembrar, pânico, né? Fica em pânico. Mas tem um vizinho, alguém que consegue socorrer, pega e leva para a UPA. Sempre eu vou levar para a unidade de emergência, que na maioria dos lugares é a UPA. Olha aí, tá? Importante, professora, eu quero agradecer a sua presença com a gente hoje, dividindo um pouco do seu conhecimento, da sua vivência, da sua vida, do seu dia a dia com a gente aí, você que está acompanhando, onde quer que esteja, seja nos assistindo ou nos ouvindo. Obrigado por nos permitir estar na sua casa, no seu trabalho, no seu aparelho celular, que você que está nos assistindo agora. A gente fica muito feliz de poder levar um pouquinho mais de conhecimento e que as palavras aqui hoje ditas possa tocar o seu coração, mudar a sua vida ou fazer com que você observe mais quem está à sua volta, né, professora? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. E peço então a todos os nossos ouvintes, todos que estão nos vendo, que olhem mais para a pessoa do seu lado, olhem para você também. Não é feio a gente pedir ajuda, não é, ao contrário, é corajoso você pegar e falar, olha, estou precisando de ajuda, estou com os pensamentos que não estão legais. Importantíssimo. Agora vamos conferir o nosso Receitas para a Vida e até o próximo Vida Saudável. Receitas para a Vida. Receitas para a Vida. Suicídio, solução? Talvez, em tempos em que o tempo não me permitiu ter tempo, em que a desilusão chegou, a esperança acabou e a espera se esgotou. Tentei e não vislumbrei. Agora me olho lá dentro e não me vejo, não me reconheço. Teria sido um desejo de recomeçar se não fosse difícil olhar para frente e ver o nada, nem mesmo a luz que pudesse estar no fim do túnel e o túnel que até já acabou. Valeu a pena, tudo vale a pena, não para mim, não para o meu, sofrimento sem fim, um desejo sem desejo, que logo que isso acabe, isso que eu quero que acabe. Ei, Psyu, espere, será mesmo a hora? Quem sabe realmente recomeçar, ver o mundo com outros olhos? É possível, é alcançável, só basta querer. Estenda os olhos e comprove por si mesmo que tudo tem um pouco do que se foi e ainda há muito para ser explorado. Tudo depende do seu sim, do desejo de sonhar. Quem quiser passar além do bojador precisa vencer a dor. E aí, está disposto? Acredito que dá, basta apenas tentar, insistir, ousar, lutar, ver o mundo diferente. Vem, vamos embora, quem sabe faz a hora e não sabe, mesmo que não saiba.
busca aprender sobre o suicídio. Vamos lutar sempre, lidar sempre e unirmos sempre, pois sempre haverá alguém que de nós precisará. Suicídio não é solução, suicídio sim tem solução. Suicídio não é solução, suicídio sim tem solução. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje. Programa Vida Saudável.